Gostaríamos de cumprimentar a você que está chegando aí com a paz do Senhor Jesus, amém, uma noite feliz onde nós estamos aqui preparando para levar uma palavra de Deus ao seu coração, e que você que está chegando aí, que possa chegar sempre, nós estaremos juntos, tendo essa oportunidade de uma comunhão, de um relacionamento nesta hora, por graça e misericórdia do Senhor, amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Amém, querido? Nós temos acesso ao coração maravilhoso do Pai Celestial. Eu quero trazer para o nosso coração, para você, uma palavra de Deus nesta noite, e pensando exatamente numa coisa importante para nossas vidas, falar sobre crescimento. Crescimento, ele é uma ordem, a ordem de Deus é crescer. E tomando como um texto básico da nossa palestra nessa noite, o que está exatamente em Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 18, que diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Querido, então, a gente vê aqui já também nesse texto, mostrando para nós o propósito de Deus que é crescimento. E a gente vê assim, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Querido, olhando no dicionário da língua portuguesa, a palavra vereda quer dizer caminho estreito. Então tem esse caminho para nós caminharmos por ele. E esse caminho é exatamente que vai nos preparando para esse crescimento. E a gente olha na palavra de Deus essa questão do caminho. O próprio Senhor Jesus, ele se colocou dizendo assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, querido, há essa diretriz para a nossa vida, essa diretriz para a vida da igreja, entendeu? É uma preciosidade. E se a gente pensar desta maneira, a primeira coisa que a gente precisa para uma vida de crescimento é exatamente olhar para frente. Olhar para frente. Olhar para trás não vai nos trazer nenhum crescimento, mas a palavra de Deus nos orienta a olhar para frente. E se a gente pensar desta maneira, biblicamente falando, a gente encontra pessoas que andaram para trás e em andar para trás não foram felizes. Pensando, por exemplo, no povo de Israel, por um grande período escravizado no Egito, está ali escravo, e eles clamam a Deus, e Deus, por misericórdia, ouve o clamor daquele povo, levanta Moisés, prepara Moisés para ir lá ser aquele que ia liderar e resgatar, tirar o povo do Egito daquela escravidão que eles estavam vivendo. E quando eles saem triunfantemente, podendo louvar, glorificar a Deus, não levou muito tempo, eles começaram a reclamar, e até por coisa até simples, se um Deus que é poderoso, que tinha resgatado eles do Egito com uma mão forte, com uma mão poderosa, venceu os egípcios lá de uma maneira drástica e tremenda para poder libertar aquele povo. E pouco depois, por uma questão de alimento, por uma questão até de sede, eles começaram a reclamar e sentir aquele desejo, aquela vontade de voltar para trás, entendeu? Esteve querendo voltar para trás, olhou para trás, querendo voltar para trás, teve saudade da alimentação do Egito, saudade daquela vivência lá. Agora pense bem, como escravo, agora livre, pensando em, olhou para trás, deu vontade de voltar. Então, querido, olhar para trás não é vantagem para nenhum ser humano, muito menos para aquele que é filho de Deus. E uma outra pessoa também que a gente encontra na Bíblia que fez isso foi exatamente a mulher de Ló, entendeu? Aquela mulher que Ló estava num lugar, numa nação terrível, uma nação terrível, pecaminosa, de uma maneira terrível. Deus graciosamente vai lá,
tira Ló de lá com a sua família, e pouco depois, quando na caminhada, essa mulher olha para trás. Em ela olhar para trás, o texto bíblico diz para nós que ela se converteu em uma estátua de sol. Então, a gente vê que olhar para trás nunca foi e não será vantagem para ninguém. Para quem quer crescer, é olhar para frente. E pensando em olhar para frente, a gente pode ver pessoas muito importantes. Eu penso, por exemplo, eu olho para Jacó, né, aquele moço lá de uma família abençoada por Deus. Chega um determinado momento na sua vida que ele com seu irmão lá em uma convivência, uma comunhão dos dois, o seu irmão tinha ficado fora de casa, trabalhado, chega em casa cansado, com fome, e não olhando para frente, ele pediu para Jacó: Jacó, me dá um prato dessa comida sua aí, eu estou com muita fome dessa comida. O Jacó, como tinha uma olhada lá para frente, muito esperto, ele falou assim: eu faço isso, porém você passa para mim o seu direito de progenitude, primogênito. E nesse ato, o outro que via só o momento, cara, o que vale isso se eu estou a ponto de morrer? Então ele praticamente trocou um privilégio imenso que ele teria pela frente, uma porta que ele tinha para frente, para crescer e crescer. Ele trocou por uma simples alimentação. Então, querido, o Jacó foi alguém que olhou para frente, ele viu a importância de olhar para frente. Temos uma outra pessoa também, biblicamente falando, é Davi. Davi, todos que estudam a palavra de Deus conhecem a história de Davi. Davi foi um dos filhos lá de Jessé, e o menor da turma, e tinha um trabalho simples lá de ser pastor de ovelha, mas lá pastoreando as ovelhas, ele tinha um olhar para frente, e Deus, vendo aquela maneira dele ser, ele é escolhido por Deus e torna-se o rei de Israel. Chega um momento na vida de Davi que Israel estava numa guerra, e todos os soldados, todo o exército de Israel estava de cabeça baixa, envergonhado, com medo. Aí chega um garoto lá, um adolescente lá, é o Davi. E o Davi, olhando para o autor da fé, com fé no Deus Todo-Poderoso que ele tinha, ele tomou aquela decisão: olha, eu vou desafiar esse gigante. O gigante estava ali desafiando o povo de Israel, fazendo até uma excelente proposta para o povo de Israel: manda um homem aí para lutar comigo. Se ele me vencer, o cara dava a filha dele em casamento, o rei dava a filha dele em casamento. O Davi falou assim: eu vou. E o Davi chegou lá. Uma coisa que Davi fez que é importante para o nosso crescimento: ele não esperou que o gigante viesse até ele, ele foi até ele, tranquilamente, foi lá no ribeiro, pegou 5 pedras, colocou dentro da sua bolsinha, com uma tiradeira na mão, ele foi. E chegou um momento quando ele encontrou cara a cara com aquele gigante Golias lá. Ele pega o seu alforje, a sua sacolinha, pega uma pedra, e quando ele pega aquela pedra para colocar na sua tiradeira, para atirar no gigante, eu me lembro de ver um pastor da Assembleia de Deus pregando, e ele usou essa frase assim: olha, que o Espírito Santo falou para Davi assim: Davi, atire a pedra e deixe a pontaria por minha conta. E foi exatamente o que aconteceu. Então, olhando para frente, ele começou tendo essa vitória, e ele foi ser ungido ao rei de Israel, conduziu a nação de Israel de uma maneira bem boa, tranquila, marcante na vida dele, embora tendo algumas quedas como qualquer um de nós, mas era um homem segundo o coração de Deus. Querido, mas o texto que nós lemos diz assim: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia pequeno, até ser dia perfeito. Querido, é exatamente no momento em que nós estamos vivendo. Às vezes parece que a coisa estreita um pouco por nosso lado, para nossas vidas, mas é nessa hora que nós temos que fazer exatamente aqui, por esse caminho, que a igreja tem que caminhar, e caminhar desta maneira que o texto está dizendo aqui, brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
olhando firme para Jesus, que é o sol da justiça, olhando firme para Jesus, que está sempre com os braços abertos para sustentar a vida da igreja, querido. Então, vale a pena a gente pensar desta maneira. Queremos crescer, está aqui uma posição para nós. Crescer é olhar para frente, nunca olhando para trás. Tudo que foi criado por Deus, criou com um objetivo de crescimento. Nada foi crescido por Deus para ficar estagnado, para ficar parado, para regredir, mas muito mais para crescer e para progredir. E a igreja não é diferente. A igreja não é diferente. A igreja é essa instituição de Deus para ser uma igreja destemida e corajosa. E é nesta hora que nós estamos vivendo, o momento que o nosso país vive, o momento que a humanidade do mundo vive, é nesta hora que a igreja tem que estar aqui, olhando firme para Jesus e não desistindo, não desanimando, mas crescendo para a glória do nome de Jesus. Primeira coisa, olhando para frente, não olhar para trás. Uma outra coisa também, que em segundo lugar, que a igreja precisa, que precisamos para o crescimento, é ser igreja. Ser igreja. Ser igreja é uma igreja que cresce. A igreja do Senhor Jesus foi feita para isso. Se nós olharmos o nascedouro da igreja em livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos encontrar que em uma semana essa igreja chegou a alcançar um número de quase 8.000 membros, querido. A gente devia olhar isso para trás, mas para olhar, para ser um incentivo para nós, não para ficar pensando que eles eram diferentes de nós, não para termos uma saudade, mas para viver aquilo que eles estavam vivendo. E eu quero trazer para nossa memória mais um texto precioso, no Salmo de número 92, no versículo de número 12, no versículo de número 13, nós vamos encontrar esse exemplo. Mas os justos florescerão como a palmeira, crescendo como o cedro do Líbano. Estão plantados na casa do Senhor e florescerão nos atos do nosso Deus. Aleluia. O justo. Querido, quem que é o justo? Quem que é o justo? O texto diz que Deus, olhando do céu para a terra, não encontrou nenhum justo sequer. Então, querido, uma coisa que o pecado faz é separar o ser humano, a pessoa humana de Deus. Mas Deus, na sua infinita graça, na sua misericórdia, Ele fez algo tão precioso para a vida do ser humano. Quando nossos primeiros pais pecaram, desobedeceram a Deus, caíram na malha do pecado, Deus naquele mesmo instante não poderia ser vencido pelo adversário, por Satanás, que enganou Eva, e acabou Eva levando o marido dela a fazer, Adão fazer a mesma coisa. Mas exatamente ali, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1, versículo de número 15, já está escrito assim: da semente da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Então o projeto de Deus para a nossa vida, para o ser humano, está desde a eternidade, de eternidade a eternidade. Então Deus já proveu ali uma maneira de resgatar o homem, trazer o homem novamente para a comunhão com Ele, trazer ele justo. E quem que é esse justo? Quem que é o justo? O justo é alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus, Quando Jesus olha para um filho dele, quando Deus olha para um filho dele, querido, em vez dele ver um homem pecador, mergulhado no pecado, destituído da graça de Deus, ele vai ver o sangue de Jesus que foi derramado, vertido ali na cruz para purificar o pecador, para justificar o pecador. E a palavra de Deus diz para nós, apóstolo Paulo escrevendo mais tarde, ele diz assim: justificado pois pela fé tenhamos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, querido, Deus olha para um filho dele hoje e vê ele na qualidade de um justo. A justiça de Deus foi satisfeita na pessoa de Jesus para a humanidade, ou seja, para a humanidade, mas sim aquelas que aceitam esse presente de Deus, aceitam essa oferta de Deus, tendo Jesus como seu Salvador. É tão interessante o plano de Deus, o projeto de Deus é tão maravilhoso, que esse projeto de salvação, quando ele
trouxe Jesus, Deus tinha a nação de Israel como propriedade exclusiva, como povo escolhido. Mas Deus, quando Ele manda o seu Filho vir aqui na terra, Ele vem aqui para resgatar a humanidade. Ele coloca um parênteses na questão da história de Israel e na vida de Jesus. E o texto lá do Evangelho de João diz para nós exatamente assim, que Ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhe o direito de serem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome, querido. Então está aqui, o homem é justificado pelo poder do sangue de Jesus. Mas justificado, esse homem que é justificado pelo poder do sangue de Jesus, também ele é lavado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o que Deus proporcionou, proveu para resgatar a humanidade perdida, querido. E isso aqui é uma dádiva de Deus, um presente de Deus para nossas vidas, para todos aqueles que quiserem. É uma questão tranquila. Deus é tão precioso, tão maravilhoso, que uma coisa que Deus não faz é obrigar ninguém, arrombar a porta do coração de ninguém. Mas Apocalipse, João escreveu assim, Deus dizendo assim, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, querido, o projeto de Deus não caducou, não envelheceu, nunca vai envelhecer. Enquanto a igreja estiver aqui neste mundo, o projeto de Deus é resgatar a humanidade perdida. E a igreja é o canal que Deus usa para isso, né? Por isso que a igreja precisa crescer. O propósito de Deus é para o crescimento da igreja, querido. Então é uma ordem de Deus, crescer, que nós venhamos a entender isso, colocar a nossa vida no altar de Deus, para estar sempre crescendo, amém? Então o justo é essa pessoa, e o texto é claro quando ele diz para assim, porque mas a vereda do justo, o caminho do justo, ele vai brilhando cada dia mais, até ser dia perfeito. E eu, no versículo de número 18 do Salmo de número 92, vai dizer, versículo 12, assim, os justos florescerão como a palmeira. Querido, são as colocações que o escritor sagrado colocou aqui, que o Espírito Santo lembrou a ele, fez ele escrever essas preciosidades aqui, palmeira. O justo florescerão como a palmeira. Querido, se a gente pegar essa imagem da palmeira para trazer para a nossa vivência do dia a dia, palmeira é uma planta que o vento pode bater nela de todos os lados, de todas as maneiras, que ela não se enverga. Isso a gente traz como uma lição para nossas vidas, querido. Os problemas, as lutas podem atingir a nação, podem atingir a todos, mas aquele que está confiado na graça de Deus, na misericórdia de Deus, ele, em vez de se tombar, ele vai florescer cada dia mais. A palavra de Deus, o salmista até dá para nós uma ajuda preciosa nesse sentido, quando ele diz assim, 10.000 pode cair à sua direita, 10.000 à sua esquerda, mas aquele que teme ao Senhor não será abalado. Então, querido, é firme como esta palmeira, né? Os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. Então, está vendo aqui, o plano de Deus é esse, é para a nossa vida crescer em comunhão com o Pai, crescer em comunhão com o Filho, crescer em comunhão com o Espírito Santo, crescer em comunhão da membresia da igreja. Nós estamos sendo tolhidos temporariamente, momentaneamente, não podemos congregar aqui para prestar um culto ao Senhor, mas aonde nós estivermos, nós somos essa igreja que pode estar crescendo na graça e no conhecimento maravilhoso do Senhor Jesus, amém? Estão plantados na casa do Senhor, plantados em Jesus. Querido, essa semente que Deus plantou, Ele escolheu uma terra preciosa, e essa terra que Deus escolheu para plantar essa semente é o nosso coração, é o coração do homem, é o coração da pessoa humana. E aqueles que estão plantados na pessoa de Jesus, ele vai crescer cada dia e nunca denegrir, nunca se diminuir, mas crescer.
e aquele que está firmado em Jesus, entendeu? O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele estava firmado em Jesus de uma maneira preciosa, entendeu? Ele diz assim: olhando firme para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Queremos crescer, precisamos, primeiro, olhar para a frente, segundo, ser uma igreja edificada na rocha que é Jesus. A palavra de Jesus é tão poderosa nesse sentido, que ele diz assim, as portas do inferno, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isto é uma promessa, querido, para mim, uma promessa para você, uma promessa para filho de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus, porque na pessoa de Jesus, a igreja é mais do que vencedora, querido. Então há essa necessidade de ser uma igreja, ser parte de uma igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E é tão precioso isto, que Jesus, quando ele voltar aqui para buscar, do texto diz que ele vem buscar a sua igreja, ele chama a minha igreja, ele volta para buscar a igreja. Às vezes as pessoas podem até pensar que não há uma necessidade de ser membro de uma igreja, pertencer a uma comunidade evangélica, mas não, o Senhor Jesus deixou claro que ele edificaria a igreja dele e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então, querido, não é nada que está acontecendo nesse mundo que vai abalar a nossa fé. Posso deixar você até pensar engraçado aí, mas tudo bem. Ela diz assim, não me abalo, nem me abalarei, como a rocha plantada firme, eu não me abalarei. Cristo é quem me salva, não me abalarei, nele eu tenho calma, não me abalarei, como a rocha plantada firme, eu não me abalarei. A gente não abala firme na rocha que é Jesus. Faça isso, querido. Tira os olhos da fragilidade do mundo, da fragilidade do ser humano, e fita os olhos em Jesus Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedor. Mas uma outra coisa que a gente precisa também, além de olhar para frente, ser igreja, é ouvir ao Espírito Santo. A gente precisa de ouvir ao Espírito Santo de Deus. Querido, ouvir é diferente de escutar. A gente pode escutar uma coisa, não valorizar aquilo, mas quando a gente ouve é porque a gente está prestando atenção. O texto lá é claro para nós: se atentamente ouvir a voz de Deus e crer em tudo que Ele faz, há uma promessa poderosíssima para nossas vidas. Lá de Deuteronômio capítulo 28, nos 14 primeiros versículos, vai mostrar para nós a infinidade das bênçãos de Deus para a nossa vida, quando a gente está ouvindo a palavra de Deus. E uma das causas que levou o povo de Israel fracassar várias vezes, até o ponto de praticamente a totalidade deles não entrarem na terra prometida, foi exatamente não prestar atenção, não ouvir a palavra de Deus. Então, mas aqui o texto diz para nós que nós precisamos ouvir ao Espírito Santo de Deus, porque Ele tem a diretriz para a nossa vida, Ele faz para nós aquilo que a gente precisa ver. Me lembro, por exemplo, de João lá na ilha de Pátimo, num lugar que, imagine bem, se você ler lá no Apocalipse, no capítulo, começando pelo capítulo 1, a gente vai encontrar, João estava exilado na ilha de Pátimo. Eu faço uma pergunta para você que estuda a Bíblia, você que é filho de Deus, eu faço essa pergunta para você pensar nela. O momento que nós estamos vivendo equipara com João lá na ilha de Pátimo? Já pensou, uma pessoa amada de Deus, do coração de Deus, agora por causa do testemunho dele como filho de Deus, ele é exilado nessa ilha lá. E quando tudo aos nossos olhos aparentemente dizem, não, agora está tudo perdido, João ali vai ficar para o fim da sua vida lá. Querido, foi exatamente ali que o Espírito Santo chegou um dia lá, e aí o texto diz que no primeiro dia o Espírito Santo chegou lá e começou a conversar com João. E João disse assim, eu ouvi
Deus falar comigo. Ele ouviu a voz de Deus, querido, e a palavra de Deus é exatamente isso para nós, né? O profeta antes diz assim, eu falo, esse é o caminho, andai por ele. Agora, uma colocação muito importante para a gente pensar: por que João ouviu por detrás dele uma voz? Por que a Bíblia de nós assim, mostrando para trás? Primeiro, se João tivesse ouvido a voz dele pela frente, possivelmente ele poderia pensar que estava confundindo com a sua própria voz. Por isso que eu disse, eu ouvi por detrás de mim. Se ele tivesse ouvido a voz de um lado, ele podia também duvidar que fosse uma outra pessoa que estava por isso. Inclusive, para você ficar bem firme na palavra de Deus, quem gosta de falar baixinho no ouvido, ensinando as pessoas para abandonar Deus, o plano de Deus, para cair numa vida pecaminosa, é exatamente o nosso adversário, o nosso medo de Satanás, que quer falar do lado do nosso ouvido. Mas a palavra de Deus fala atrás, este é o caminho, andai por ele. Então, querido, imagine bem, a gente precisa, como filho de Deus, como igreja, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E a gente tem, por exemplo, o caso de João, que ele ouviu a voz do Espírito Santo. Paulo também ouviu a voz do Espírito Santo de Deus. Ele falou assim, olha, olhando firme para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. E Paulo chega a dizer, já no final da sua existência, algo precioso ele deixa claro para todos nós como filho de Deus. E no final, lá já vendo a sua existência, ele diz assim, olha, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. E agora só me resta receber a coroa que o justo juiz tem para me dar naquele dia. E ele diz mais, não somente a mim, mas a todos que amam e aguardam a sua vinda. Então Paulo deixa essa palavra para a igreja, deixa essa palavra para nós hoje, exatamente no ano de 2020, momento que nós estamos vivendo. A palavra que Paulo deixa para nós é essa, é combater o bom combate. A igreja está aqui para combater o bom combate. A igreja não combate um combate mau, ela não combate um combate negativo, ela combate o bom combate. E vamos fazer o que Paulo fez, eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Querido, é o que a gente precisa. O próprio Jesus faz essa pergunta para nós, para a sua igreja: quando o Filho do Homem vier, porventura ele vai encontrar fé na terra? Então ele faz essa pergunta para nós, querido. Quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé na terra? Sim, querido. E nós vamos estar olhando firme para Jesus, combatendo o bom combate, na certeza que tudo que nós, na qualidade de filho de Deus, realizarmos no reino de Deus aqui na terra, está registrado na eternidade de Deus. E Deus tem preparado para nós uma coroa. Para quem nós estamos olhando? A humanidade hoje olha para um problema, mas a igreja precisa ter o olhar de Jesus e olhar diferente, olhar para Jesus como autor da nossa fé e olhar para uma humanidade que precisam da graça de Deus, da misericórdia de Deus, querido. Nós estamos num momento decisivo na vida da igreja. É momento de crescimento e não é momento de regredir. É momento de progredir, é firme na palavra do Senhor. E Paulo deixa claro isso para nós, olhando firme para Jesus, o autor e consolador da nossa fé. Que a gente possa pensar dessa maneira, não esquecer. Queremos crescer, queremos. Ninguém quer ficar parado. A gente precisa crescer dentro de nós. Inclusive na qualidade de filho de Deus, nós temos o Espírito Santo que quer nos fazer cada dia aproximar mais dele. Deus tem prazer na comunhão de um filho de Deus com ele. Querido, Deus não tem prazer em que as pessoas nos afastem dele. Eu falava há pouco de um pensamento que eu li uma vez de alguém, de um escritor, quando ele disse assim: se você acha que Deus está longe de você, pergunta quem que foi que afastou. O que Deus não faz, nunca fez e nunca vai fazer, é afastar 1 milímetro da humanidade. Ele está a cada dia com seus braços abertos, com a sua infinita graça, com a insondável misericórdia, procurando as pessoas, buscando as pessoas para estar com ele. E você, como filho de Deus, independente de qualquer circunstância,
eu quero dizer para você com toda a alegria no meu coração: Jesus te ama, Jesus te ama, Ele entregou a sua vida por você, e que você possa viver cada dia olhando firme para o Senhor Jesus, que é o autor e um consumador da nossa fé. Então, querido, para crescer, olhando para frente, firmado na rocha que é Jesus, ser igreja firmada em Jesus Cristo e ouvindo a palavra do Espírito Santo. É tão precioso a maneira de Deus, querido. A gente fica assim tão sentido tão bem quando lê o início da igreja, o nascedor da igreja. Chegou um determinado momento na vida da igreja naquele dia, que eles precisariam, Deus precisava de um missionário, precisava de um deles como pregador no outro lugar. O texto diz para nós que eles orando e jejuando, o Espírito Santo deu o nome: separa para mim Paulo, que eu preciso deles. Prepara para mim Paulo e Barnabé, porque eu preciso deles, querido. Então é isso que a igreja precisa: ouvir ao Espírito Santo. Coisas que não vale a pena, nós estamos sendo bombardeados para ouvir todos os instantes e toda hora. Mas a igreja está aqui para ouvir a voz preciosa do Espírito Santo. Quero dizer para você que a pessoa mais preciosa na vida de um filho de Deus chama-se Espírito Santo de Deus. Mas Espírito Santo de Deus, querido, que você possa buscar, pedir para Ele essa comunhão íntima com Ele, com o Espírito Santo de Deus. Quero te deixar algumas interrogações para você pensar nela. Hoje a noite está decorrendo. É possível que daqui a tantas horas, você sabe, você vai chegar o momento de ter uma cama para deitar nela, ter um travesseiro para recostar a sua cabeça. Querido, agradeça a Deus, porque você venceu mais um dia, você tem uma casa, tem uma mesa às vezes para alimentar, e tem uma cama para você descansar. E eu te deixo uma pergunta não boa, mas se você pudesse imaginar, quantos que amanheceu esse dia e não anoiteceu? Quantos? Mas você está aqui, você está vivo. Amanhã a mesma coisa. Quando você acordar, diga para o Espírito Santo que você o ama e que você quer conviver com ele. Porque enquanto Deus vai te dar um sono abençoado, dentro de uma casa protegida e guardada, são muitos que não vão amanhecer vivo amanhã, querido. Então Jesus te ama, Deus está com você, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos cantar, quero cantar adorando a Deus, amém? Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele eu tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa vida, combati o combate de amor, e a coroa terei da justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia eu receba no céu a coroa que me dará Deus. É isso aqui que eu estou desejando para você, querido, que você caminhe dessa maneira, nesta certeza. O que nós estamos esperando? Esperando o momento de estarmos eternamente com o Senhor. Quero orar com você nesse instante, abençoando a sua vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Pai, no nome precioso de Jesus, nós entramos diante da tua presença, no trono celestial do Senhor, através do poder do nome de Jesus, dos merecimentos do Senhor Jesus. Pai, eu oro nesta noite, ó Deus, por cada vida que o Senhor colocou em contato conosco aqui, ó Deus, que está participando dessa palestra, dessa palavra que é do teu coração, ó Deus, para cada coração.
Pai, o Senhor conhece cada vida, todos estão diante dos teus olhos, ó Pai, que a graciosa mão do Senhor esteja fortalecendo a sua igreja, segurando a tua igreja, que o Espírito Santo esteja direcionando a vida dos teus filhos e que os anjos do Senhor estejam guardando a vida da igreja, Pai, no poder do nome de Jesus. Pai, eu oro pela nação brasileira, Deus. Pai, a nação brasileira está passando por esse momento, um momento difícil, mas uma coisa é certa, meu querido Pai, nenhuma vida, ninguém está fora do controle do Senhor. O Senhor não perdeu, o Senhor não perde o controle da situação. Então, ó Deus, que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor possa manifestar sobre a vida da igreja no Brasil, ó Deus, Pai, perdoando o pecado, ó Deus, sarando vida, curando vida, ó Deus, resgatando vida, ó Deus, da condenação eterna. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor, por graça, perdoa a nação brasileira, ó Deus, e que a nação brasileira, ó Deus, venha realmente ser uma nação que esteja sendo aquela que pode dizer uma nação que tem o Senhor como único Deus. Ó Deus, olha para as autoridades constituídas do nosso país, para o nosso presidente, ó Deus, para os vereadores, para os deputados, para os senadores, ó Deus, para os ministros, ó Deus, que esses homens tenham consciência, ó Deus, da tua graça e da tua misericórdia, ó Deus, e que a tua igreja também, ó Deus, continuamos, ó Deus, firme na batalha da oração, buscando o Senhor. Também o mundo de uma maneira total, Deus, não existe nenhuma pessoa nesse mundo que está fora da tua onisciência, Deus, que está fora do contemplar dos teus olhos, ó Deus, e que a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor repouse sobre cada uma vida, Deus. É o que nós te clamamos a ti nessa noite, na certeza, Deus, que o Senhor está fazendo para nós muito mais do que aquilo que nós estamos te pedindo, por causa do teu grande amor com a nossa vida, e que a graça maravilhosa do Senhor esteja com cada vida nessa noite, na autoridade do nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo esteja com você, querido, aonde você estiver. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã nós voltamos de novo, amém? Uhul.